Esta aqui é mais uma novidade para você que vive o mundo da usinagem CNC. Não bastasse nossos livros, maior sucesso aí, né? Agora nós temos um CD. Esse CD é aquele que nós entregamos gratuitamente em nossos cursos, que o pessoal tem pedido muito e eu tenho enviado pelo correio por R$100. Por R$100 você recebe prontinho, são milhares e milhares de páginas, dezenas, centenas de milhares de páginas. Você tem aqui muitos manuais de operação, de centros de usinagem, de tornos, manuais de programação CNC, Fanuc, Siemens, básico, avançado, apalpador, Renshaw, para Siemens, para Fanuc, para tudo. Tá? Então você tem aqui um acervo muito grande de informações. Tá? Se caso você queira receber, você entra em contato com esse WhatsApp aí e faz o seu pedido. Você pode pagar pelo boleto ou por um Pix, ok? Marca bem aí, ó. Essa que falta na sua coleção. Boa aula para vocês. Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizá-los nos seus programas. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação. Né? Divulguem! Esta é a nossa aula 11. Ela vai ser dividida em 9 partes. Se refere aos ciclos fixos para tornos. Lembramos que tornos são equipamentos mais simples de programar, tá? Então, fala em 2 eixos, é a coisa mais ideal para você que é iniciante, começar com torno. Depois parte para centro de usinagem, mais eixos. E centros de torneamento também com mais de 2 eixos no caso, né? Que aí ele tem o mesmo conceito de um centro de usinagem. Vale a pena lembrar que quando a gente fala em ciclos fixos e muitas coisas na programação CNC, a gente fala de um comando, nesse caso estamos falando do Fanuc, né? Mas eu sempre lembro que a programação pode variar de uma máquina para outra, de fabricante. No caso, o mesmo modelo de um comando, se tem o mesmo modelo aqui, o mesmo modelo lá, de fabricantes diferentes, há diferenças de personalização do fabricante. Porque toda vez que você vai fazer um casamento do torno com o fabricante de equipamento, existe uma personalização. Então existe um casamento das engenharias de produto, do fabricante da máquina com o fabricante de comando. E aí nascem coisas que variam de fabricante para fabricante. Tá? Então tudo que a gente ensina se refere a conceitos gerais. Tá? Ou pode ser específicos, no caso, vamos supor, eu posso dar exemplo de centros de usinagem Heller, torno, home, ou index, tá? Mas entenda sempre
de um conceito universal. E você, toda vez que for mexer com uma máquina, com um comando, você procura conhecer o manual dessa máquina, ler esse manual, tá? Mesmo que seja em língua estrangeira, precisa conhecer o manual específico. Tá? Não basta só saber o genérico. Tá? Então a gente sempre lembra isso. Legal? Curso de Programação Avançada Parametrizadas para Máquinas CNC FANUC. Hoje continuaremos no capítulo 11, aula 11, ciclos fixos para tornos subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos fixos para tornos CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento normal de outros e podem ser opcionais. Então, a FANUC desenvolveu alguns ciclos para tornos, centros de usinagem, e ela pode colocar alguns como standards e outros opcionais. Só que nada impede que você chegar numa máquina e não ter ciclo nenhum. Se o ciclo foi apagado ou os arquivos não foram instalados, você não tem o ciclo fixo na sua máquina, tá? Então, você precisa ver os ciclos fixos que estão instalados e quais são eles. Os principais ciclos fixos para torno CNC FANUC são aqui. Eu tenho uma lista, né? O G70 ele faz o acabamento superficial, ele faz o acabamento de um contorno. Ele é usado normalmente em conjunto com o G71, G72, G73, esse G74, tá? Então, todos esses desbastes eles podem ser usados com o decabamento junto, tá? Nós vamos ver um por um como que eles atuam juntos, né? Então, nas nossas aulas, são 9 aulas, 9 partes, né? Da aula 11, são 9 partes. As 9 partes vão abranger esses ciclos, todos eles. Nós vamos ter explicações de funcionamento, exemplos de aplicação. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquina CNC FANUC, aula 11, parte 3 de 9 partes. Então, dando continuidade a todo esse assunto que nós estamos falando sobre programação avançada, na aula 11 é ciclos fixos para tornos, subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Então, é um grupo de informações referente a ciclos fixos para tornos. Se você quiser alguma aula dessa aqui, basta entrar em aulas anteriores e vai ter as informações sobre o assunto. No final deste vídeo, nós estamos mostrando como é que você entra e escolhe o vídeo que você quer assistir de forma fácil, com fácil acesso ao link. Hoje vamos falar dos ciclos G70, G72. O G70 é um ciclo de acabamento, é uma subrrotina parametrizada para acabamento, onde você preenche alguns parâmetros e ela vai executar o acabamento de um perfil. O G72 é um ciclo de desbastes transversal. Vamos ver um a um, com exemplos. G72, ciclo de desbastes transversal interno e externo. E G70, ciclo de acabamento de contorno. Eles trabalham juntos, tá? Então, você dá o desbaste com o G72 e acaba com o G70. Tá? Então, o G72, o que ele faz? Ele faz um desbaste transversal aqui, ó. Então, ele faz nesse sentido, a figurinha aqui, ele vai dando os passos que precisa, você mostra qual é o contorno que você quer deixar no final, ele vai deixar um sobremetal para acabamento que você vai fornecer e ele deixa só esse contorno de acabamento para ser feito com o G70, tá? Isso quando é externo. Quando é interno é a mesma coisa, ele vai fazer por dentro aqui, então aqui eu tenho a situação externa e aqui a situação interna. Ele vai fazer o desbaste também no sentido transversal, respeitando o perfil que você disse a ele, tá? Ele vai fazer o tipo de um degrau assim, tá? Ele não vai fazer ângulos com coincidências, né? Com uma sequência de
uma linha contínua, ele vai fazer tudo em degrau. Quando você tiver alguma coisa interna, por exemplo, como aqui, esse canal interno aqui, né, ele vai deixar reto o acabamento, tá? Então ele não vai fazer o perfil exatamente como é. Se tiver um raio, vai fazer um raio, tá? Ele vai deixar tudo escadinha, tá? Então esse aqui é um exemplo do desbaste. Tem um ponto de partida inicial e um ponto aqui de referência de ida e volta. Então toda hora ele vai faz o desbaste e termina aqui, tá? Então, para mim indicar qual é o contorno, eu tenho que me basear no início do ciclo, um ponto P aqui fora da peça, né? E vou dar o sentido do contorno até um ponto fora da peça, tá? Então, o P seria o parâmetro inicial, o número da sentença inicial, e o Q, o número da sentença final, que define o contorno. E aí, por esse contorno, pela sobremetal que eu vou informar pela variável U, né, no sentido de X, no eixo X, e W no sentido de Z, ele vai deixar o contorno suficiente para acabamento, que seria essa área aqui, ó, essa área rosinha aqui. E aqui ele vai fazer um desbaste na faixa W, retornando pelo R. Já vou explicar melhor esses parâmetros, né? Programação CNC para tornos, comando FANUC, funções preparatórias. Então o G72 ele é um ciclo automático de desbaste transversal. Deve ser programado em 2 blocos subsequentes, então um seguido do outro, né? O endereço W tem definições diferentes em cada bloco, tá? Então o W desse primeiro bloco, ele tem sentido diferente do segundo bloco que está aqui, tá? Então o primeiro bloco com G72, o W se refere ao valor da profundidade de corte na execução do ciclo, tá? Então se eu voltar aqui, ó, o W é essa distância aqui, ó. Esse aqui é o primeiro W, esse aqui é o segundo W, tá? Então, na primeira sentença, o W é essa profundidade de corte que ele vai vir no desbaste. Então, ele vai contar quantos W tem até chegar na linha de acabamento e vai dividir em passes, né? Então, cada passe de largura, de profundidade W. Então, essa é a referência do W. Tá, esse W primeiro aqui. Tá, a primeira sentença, W, é a largura do passe. E o R é a distância de retorno. É quanto que ele afasta, então ele deu um passe nessa linha, quanto que ele afasta aqui, ó, retornando para ir para um outro, uma sequência de passes aí, tá? Então, no caso, vamos supor, eu avanço 3 e volto 2 de retorno, por exemplo, né? Então essa primeira linha, primeira sentença. Nós estamos falando que tem que ser chamado o desbaste em 2 sentenças. O G72 tem que ser programado em 2 sentenças. Então a primeira, repetindo, G72, o W, que é aquela largura do desbaste, e o R é a distância de afastamento para o retorno. Tá? Então recuo longitudinal da ferramenta no final de cada passada. Então isso aqui é a primeira sentença do G72. A segunda, tá? Ele tem esse formato aqui, ó, P, Q, U, W e F. Tá? Então aqui o que é cada um desses, ó. O P é o número do bloco que define o início do contorno. Para ela efetivar o desbaste, ela tem que saber onde que vai ser feito o contorno do acabamento, qual vai ser a medida, tá? Então o Q é a sentença que define o início do contorno. O Q é o número que define o final do contorno. Então, ó, o P, início do contorno, e aqui o Q, que é o final do contorno. Para entender o que é feito aqui, então eu tenho que fazer como se fosse a programação ponto a ponto, como se eu estivesse fazendo o acabamento, para ela entender onde se encontra essa linha aqui. E daí com o que eu falar que é o W, que é o sobremetal em Z, e o U, que é o sobremetal em X, ela vai definir onde vai parar o desbaste. Então P e Q se refere ao início
sentença do início do contorno, que é a sentença do final do contorno. O U é sobre o metal de acabamento em X. Se o U for positivo, eu vou trabalhar externo. Se o U for negativo, eu vou trabalhar interno. Então, ó, se o U for positivo, o meu trabalho aqui é assim, externo. Aqui. Se o U for negativo, o trabalho vai ser por dentro. Eu vou fazer um desbaste interno. O W é sobre o metal para acabamento em Z. O W positivo sobre o metal direita. W negativo sobre o metal esquerda. Então, ó, esse aqui é sobre o metal está à direita. Então o W é positivo. Se eu fosse deixar um sobre metal aqui à esquerda, ó, aí o W seria negativo. Daí eu estaria à esquerda do perfil. E o F é a velocidade, é o avanço. Avanço por rotação. Tá? No torno, normalmente quando eu ligo o torno, o G95 está atuando, né? Então o G95 define a velocidade programada no F em milímetros por rotação. Aqui é um primeiro exemplo. Exemplo 1, aplicação do G72 e G70 com a mesma ferramenta de usinagem externa. Tá? Então eu posso, nesse caso, é muito conveniente a gente não fazer o acabamento com a mesma ferramenta que faz o desbaste, por uma série de fatores. A maior dela é que o desbaste ele judia muito o inserto e deixa ele com aresta postiça de corte e tal, que não dá um acabamento muito legal. Às vezes o raio do inserto para desbaste é um, para acabamento é outro tal, e isso aí atrapalha no processo. Tá? Então o que a gente costuma fazer? Num caso desse, você dá um pré-acabamento no perfil. Você trabalha com duas ferramentas. A primeira, vamos supor, T1, você pode até fazer o desbaste usando o ciclo, né? G71, G72, G73 e tal, e dar o acabamento do G70. Só que esse acabamento do G70, você joga a ferramenta um pouquinho maior do que ela é, né? Fala que ela é um pouquinho maior que ela é, e aí ela vai entrar menos. Lembre-se que quando a gente fala que a ferramenta está maior, ela come menos. Quando você fala que ela é menor, ela come mais. Então, existe um vídeo aí sobre ajustes de medidas de máquina CNC muito interessante. Eu diria que vocês assistissem esse vídeo de ajuste para a máquina CNC, que você vai entender o que eu estou falando. Aí você usa um pré-acabamento, você vai fazer a operação G72, por exemplo, que nós estamos fazendo, desbastando, G70 acabando, que na verdade está pré-acabando. Eu vou deixar ainda um sobremetal pequeno para o acabamento final com uma outra ferramenta. Daí terminou esses ciclos, G72 G70, eu troco, giro a torre e dou mais uma passada com a ferramenta de acabamento. Mas nesse exemplo nós não vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer só o desbaste e o acabamento, tá? Que seria um pré se tivesse outra ferramenta, como não tem acabamento final, tá? Então aqui está dizendo a peça, né? E nós vamos fazer esse contorno aqui, ó, tá? Então o ponto inicial está o I aqui, ó, esse pontinho aqui, ele vai fazer esse contorno aqui, tá? O ponto final vai estar aqui, tá? Então, ó, o perfil deve ser introduzido na esquerda para a direita. Então, com esse G72, o perfil sempre da esquerda para a direita aqui, ó, tá? Vamos falar do exemplo 1 de aplicação do ciclo G72 e G70 com a mesma ferramenta de usinagem externa. Lembro que não é aconselhável você utilizar a mesma ferramenta que usa no desbaste e usar no acabamento. Isso aí tem uma série de fatores que viabiliza esse processo, tá? Então não é aconselhável. Numa ocasião mais propícia, vamos explicar detalhes que pode acontecer aí que levam a gente a essa conclusão, tá? No momento, para efeito de exemplo, vamos mostrar desbaste e acabamento com a mesma ferramenta, mas na prática esse acabamento seria um pré-acabamento. Ele vai fazer um contorno alisando como se fosse acabamento, mas deixando ainda um pouquinho de material para outra ferramenta que vem depois fazer o perfil real e deixar a peça acabada, tá? Quanto ao formato do programa, vou só fazer alguns comentários sobre o formato do programa também. Lembro que nós temos um curso em andamento, curso de programação CNC, Siemens e Fanuc. Nesse curso você pode, através do nosso site,
acessar as aulas e assistindo às aulas de acordo com a sua disponibilidade, da aula 1 até a aula final. Ele vai do básico ao avançado, tá? Tanto para a linguagem Siemens como para a Fanuc. Você que tem dúvidas de aplicação de como é que se escreve, elabora um bom programa CNC. Ali você vai aprender a elaborar um bom programa. A primeira aula você vai ver as ações iniciais para você sentar e escrever um programa. E aí você vai observar que nasquelas condições de você escrever um bom programa, máquina não é o lugar ideal para você escrever um programa. Se você assistir aquela aula, você vai ter as respostas, tá? O lugar não é propício, você não tem os desenhos e normas técnicas em mãos, você tem uma séria dificuldade de manusear desenho, manipular coisas, né? Então, o lugar não é apropriado, questão de luz, calor, ambiente, postura. O trabalho de escrever um programa é um trabalho técnico e intelectual. Você vai raciocinar. O que é escrever um programa? É transformar em código uma usinagem que você faz mental. Então, quanto mais você estiver concentrado e mais você estiver inspirado para fazer um bom programa, você vai fazer um programa melhor, tá? Agora você vai fazer um programa usinando peça, medindo, alguém conversando com você, gente atrapalhando, sempre tem uma pessoa ou outra que está passando ali para querer alguma coisa. Isso não é lugar para escrever um programa, tá? Então, como o lugar adequado é um computador, o primeiro símbolo que você coloca é o símbolo de porcentagem, que quer dizer leitura de programa. Então é isso aqui que vai dar o start para a máquina ler seu programa para a memória dela, tá? Depois você vem aqui o número do programa, ou o número com máximo de 1 a 4 dígitos. Não há necessidade de colocar os 4 dígitos. Você pode colocar O1, não precisa pôr O0001. Está queimando memória da máquina à toa, né? Aí, entre parênteses, o nome do programa. Por que é bom colocar o nome? No diretório da máquina, na hora que você for ver os programas armazenados, vai aparecer a lista de programas. Vai aparecer o número e o nome dele na frente, tá? Então é interessante você colocar um nome aqui para isso. Depois, tudo que aparecer entre parênteses são comentários. Não economize comentários. Os comentários ajudam você a entender a situação que foi escrito esse programa. Se foi escrito com matéria-prima fundido, se foi forjado, se foi através de chapa, através de tarugo cortado, através do que foi confeccionada essa peça, esse programa, tá? O tipo de matéria-prima, o dispositivo que você usou para fixação, e as condições em gerais, tá? Quando que foi escrito, em que versão, em que revisão de letra estava o desenho dessa peça. Que de repente você dá uma revisão já J, e você fez na revisão A seu programa. Então tem coisa aí que mudou no desenho, você não sabe. Então tem uma série de fatores que você coloca aqui no começo para te ajudar quando for usinar a peça, você não encontrar problemas aí futuros, matar a peça, jogar fora coisa aqui. Funções Gs iniciais. A maioria dos fabricantes de comando, eles transformaram algumas funções modais em funções básicas da máquina. O que é funções básicas da máquina? Tem aquelas que você sempre de praxe tem que programar no início do programa. Então, para evitar que você tenha que todo o programa escrever a mesma coisa, você ligou a máquina e essas funções já estão atuando. Você só precisa programar aquilo que não é básico da máquina. Então, por exemplo, a maioria das máquinas, G0 é básico, então G90 é básico, G21 é básico. O que é G90? Estou colocando aqui para lembrar, tá? Então, ó, o G21 é coordenadas em milímetros. Se a máquina é em milímetro, aqui no Fanuc, ele já vem com 21. Se é nos Estados Unidos que a máquina é polegada, que você liga lá é G20. G40, isso aqui a ferramenta está com descompensação do raio da ferramenta. Se é um centro de usinagem, uma ferramenta rotativa, o posicionamento que você der para essa ferramenta em X e Y, ela vai se posicionar pelo centro da ferramenta naquela coordenada. Se é um torno, é a ponta intersecção dos dois corretores em X e em Z. A intersecção dessas duas retas seria um ponto teórico na ponta da ferramenta que vai se posicionar na coordenada programada, tá? G90, coordenadas absolutas. O que é isso? A parte da origem.
E G95, os avanços são em milímetros por rotação. Normalmente no torno, a básico é G95, que é milímetros por rotação, a função F de avanço. Num centro de usinagem, uma fresadora com ferramenta rotativa, já é o G94 básico, que é milímetros por rotação. Então vocês estão vendo que muda algumas funções básicas. Então no torno, se eu quiser o milímetros por minuto, vou ter que mudar para o G94. Se eu quiser milímetros por rotação, já nem preciso programar isso aqui, tá? Então tem uma série de funções que já são básicas da máquina. Quando você liga, é só olhar no quadrinho lateral da máquina, da tela, né, lateral da tela, ele vai mostrar as funções que estão atuando. Aí você saber qual a função que está atuando na sua máquina. Aí você não precisa programar, tá? Então aí, dependendo do que você precisa programar, você já lança essas funções no início, né? Aqui, ó, por que eu estou usando aqui, ó, G00? Isso aqui fiz por gosto. Máquinas mais antigas, as funções Gs e as funções Ms, era obrigatório o uso com duas casas. Você tinha que obrigatoriamente preencher T00, né? Então você tinha que fazer isso. Outra coisa, a parte numérica de coordenada, aqui ó, x350 ponto. Por que esse ponto aqui? Existem máquinas também mais antigas, as máquinas modernas são em milímetro mesmo, tá? As mais antigas elas eram em milésimos de milímetro, então você tinha que colocar o ponto para ela não entender que era 350, no caso do x, 350 milésimos. Você colocando o ponto, o que tem antes do ponto seria números inteiros em milímetros, tá? Então para ela entender que é milímetros, 350 milímetros, se você não colocar ela vai entender 350 milésimos. Isso aqui é uma besteira que já foi eliminada, tá? Máquinas comandos que mantêm isso aqui está ultrapassado. Então hoje, o que você põe inteiro, ele é considerado milímetros. Então o G21 define que as coordenadas são em milímetros. Então se eu colocar x350, 350 milímetros. Se eu colocar o ponto, os valores que estiverem à esquerda são valores inteiros e o que estiverem à direita do ponto seriam valores decimais. Tá? Então se a máquina é em polegada, normalmente vai ter 4 valores decimais depois do ponto. Máquinas em milímetro até 3. Tá? Máquinas de uma precisão maior, até 4 casas em milímetros depois da vírgula, mas são máquinas para usinagem fina, máquinas especiais, não o normal. O normal é 3 casas depois do ponto. Tá? Então aqui vamos continuar aqui com esse exemplo aqui, tá? Então, o nosso objetivo que é falar sobre o ciclo G72, que vai ser o desbaste transversal. Então aqui ele afastou por um ponto, esse ponto aqui x350, z200, seria um ponto determinado de referência para afastamento para troca de ferramenta, tá? E o T00 descompensa a ferramenta, que poderia ser T0, né? Lembrando que se eu colocar aqui G53, X e o Z, eu nem precisaria colocar isso aqui, porque o G53 descompensa a ferramenta, tá? O Fanuc ele já descompensa, no Siemens não, no Fanuc descompensa a ferramenta. Lembrando que tem comandos que esse posicionamento está vinculado a um ciclo carregado na função G28. Então se o programa G28, ele vai para um ponto de troca já pré-determinado, tá? Que seria o local onde a torre pode virar sem problema de colisão. É um afastamento seguro para troca. Então, eu estou determinando aqui que esse X350Z200, ele é um ponto de afastamento que a torre pode girar sem problema de colisão. Na sentença seguinte, ela gira e posiciona o lugar 1 com a ferramenta T1, né? Esse 01 é a ferramenta 1, e o 01 das duas casas finais é o corretor que vai atuar em cima dessa ferramenta. Lembrando que se você não sabe o que é corretor, tem dúvidas de corretor, existe um vídeo aí, que eu vou colocar a capinha aí, ó, veja essa capinha. Você clicando nela, e também na nossa descrição vai ter um link para você ver sobre corretores, né? E aí você vai poder ter mais explicação sobre isso. Ativa o corretor, então agora o posicionamento a partir de agora é pela ponta da ferramenta, até aqui atrás é a referência da torre que afasta naquela posição, tanto descompensado, a referência da torre que já compensado é a ponta da ferramenta, a ponta teórica
que é a intersecção entre os dois planos de medição do corretor X e Z da ferramenta, né? E G96, isso aqui é uma função que determina que a função S vai ser determinada em velocidade de corte. Então a velocidade de corte ela mantém a velocidade de corte, ela é dada pelo fabricante da ferramenta em função do material que vai ser usinado e o material da ferramenta, tá? Então, independente do diâmetro, velocidade de corte. Aí a rotação já depende do diâmetro. Se eu colocar a velocidade de corte constante, o que a máquina vai fazer? Conforme o diâmetro, ele vai manter a rotação variável, ele vai variar a rotação para manter esse S aqui, né? Então, ele usa sempre dentro dele a fórmula velocidade de corte igual a π vezes o diâmetro dividido por 1000. Aí a rotação vai ser o que? Se eu inverter as posições aí, a rotação vai ser igual a velocidade de corte, que é esse aqui, ó, 180, vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Então, conforme vai mudando o diâmetro, ele vai mudando a rotação, tá? Como nos faceamentos, por exemplo, o diâmetro tende a zero, quando o faceamento tende a zero, usando a velocidade de corte constante, a rotação tende ao infinito e pode danificar motor. Então, para evitar isso aí, eu limito, esse G92 limita a rotação. Nesse caso, estou limitando a rotação em 2.500 RPM. Então, o máximo que ele vai girar vai ser nisso. E M4 liga o fuso sentido anti-horário, para a esquerda. Por que para a esquerda? A maioria dos tornos CNC, a torre traseira. Se eu colocar a ferramenta na posição de uma torre dianteira, daquela que fica do lado do operador, ela vai girar na condição do M3, que seria a direita, ela vai cortar por baixo, vai cortar ao contrário a ferramenta. Então eu teria que virar a ferramenta de ponta cabeça para cortar com a M3. Para evitar isso aí, para mim poder ver e enxergar o corte, eu uso o M4, que é o correto, tá? No N50 aqui, ó, e ainda em G0, tá? Eu nem precisaria, porque é modal, ó, tem um G0 aqui, ó, não precisaria nem estar repetindo aqui, isso aqui é mais para a gente lembrar, tá? Mas como é modal, enquanto você não tiver uma outra função que substitua aquela anterior, você vai estar valendo aquela. Por exemplo, então o G0 aqui, enquanto não aparecer um G1, ou G2, ou G3, vai continuar valendo o G0, tá? Tá aqui só para lembrar. Ativa o G54, que é a origem do zero peça, que está aqui na frente, na face da peça, na face acabada da peça, né? Lembrando que eu tenho um sobremetal aqui na frente e um sobremetal em volta aqui, né? Um tarugo aqui, né? Que vai cortar de forma longitudinal, de forma transversal, né? Então eu vou posicionar a partir dessa origem na posição X62 e 3. Ele vai parar mais ou menos por aqui, ó. A 3 da face, o diâmetro de 60, 62, ele está setinho aqui, girando mais ou menos por aqui. Ele vai parar em avanço rápido. E M8 já vai ligar a refrigeração externa, vai começar a soprar refrigerante aí, tá? Agora nós vamos chamar o ciclo. Lembra que nós falamos que ele é dividido em duas sentenças, tá? Então a primeira é a profundidade de corte. Então ele vai na face aqui de 3 em 3 milímetros, ele vai facear no desbaste, tá? E vai retornar, para não voltar esfregando onde ele faceou, ele vai retornar 2, o R aqui é 2 milímetros para a posição anterior, até terminar o faceamento, tá? Então isso aqui seria a condição do faceamento de desbaste transversal. Aí, como que nós vamos dar o perfil para ele? No G72, ó. O perfil nós vamos escrever da sentença N80 até a sentença N160. O que tiver aqui vai ser descrito o perfil, a máquina vai entender esse perfil por aqui, tá? Quanto que eu quero deixar nesse perfil que eu estou definindo, que as medidas que eu mostrar vão ser medidas acabadas. Então eu quero no eixo X vou deixar 1 milímetro de sobremetal, quer dizer, no caso 2 no diâmetro.
E o W é na face. O W positivo, ele determina o lado direito, que nem aqui, ó, o lado direito, essa face direita aqui. Se fosse pro lado de cá, seria esquerdo, aí seria negativo o W, tá? E com que avanço eu quero fazer o desbaste? Com 0,25 milímetros por rotação, tá? E a partir então do N80 ele começa a fazer o perfil. Esse caso ele é determinado que faça da esquerda para a direita aqui, né? O perfil. Então tá lá o ponto 1 lá em cima, ó. Então o ponto 1 ele vai atingir, ele já está na posição aqui de cima G62, né? Ele vai para o ponto 1 Z-21, né? Que é o ponto 1 lá em cima. No N90 aqui, agora ele vai começar a cortar, ele vai encostar já. Então, enquanto não há contato, você pode fazer o G0, é o avanço rápido. A partir do momento que há contato entre ferramenta e peça, não pode ser mais de G0, tem que ser um avanço de corte, definido pelo avanço na palavra F. Então, o avanço aqui vai ser de 0,25 no desbaste, né? No acabamento vai ser definido depois. Então ele vai para o Z-21, que seria o quê? A face aqui é menos 20, tá vendo aqui é 20? Menos 20. Eu tenho um chanfro aqui, ó, de 1. Então, esse ponto do chanfro aqui, ó, que seria o ponto 2 agora, né? Então ele veio para o ponto 1 em Z-21, né? E vai descer até o X60. Na verdade, o ponto 1 estaria bem em cima do ponto 2, aqui não estaria de lado, foi colocado em uma própria estratégia, tá? Está bem em cima do ponto 2. Então ele desce aqui na N90, ele desce em cima do ponto 2. Tá? Então o ZV-21.1 e desce em cima do ponto 2, que seria o pontinho aqui do chanfro, tá? Ele vai começar o perfil aí, na verdade agora vai começar a fazer o perfil, tá? Então ele está em X60, Z-21. Aí ele vai para o ponto 3, G1, X58, Z-20. Ele vai para o ponto 3 aqui, ó. Então ele faz o chanfrinho. Ele vai para o Z-20, 58 no X. Por quê? Ó? Ele tem um chanfro de 1, então ele tem um para dentro aqui e um para dentro aqui embaixo, são 2. 60, que é o diâmetro, menos 2, então no 3 aqui, o ponto 3, o diâmetro é 58, que está aqui, ó. Então, ponto 3, X58, Z-20. Aí, tá tudo G1, não precisaria nada disso, tá? Pode ser que só com esse G1 aqui, isso aqui é só para lembrar. Isso aqui é tudo perda de tempo de digitação, perda de tempo de memória. Estou colocando aqui para ver quantas besteiras a gente faz. E esses pontos aqui só quando a máquina pede mesmo, tá? É outra coisa que tem gente que põe e a máquina não precisa ficar perdendo tempo, gastando memória da máquina, porque cada ponto, isso aqui é um caractere. Cada aqui, ó, 1, 2, 3, G01 é 3 caracteres, né? Então é besteira. Então vamos continuar aqui. Nós estamos aqui no 58, Z-20, estamos no ponto 3. Agora vai para o ponto 4 aqui, ó, X38. Então ele desce até o X38. Por que X38? Ó, esse diâmetro aqui é 28. Raio de 5. Quando ele fala raio de 5 aqui, ele faz 5 para cima aqui, 5 para baixo aqui. Então 5 com 5 são 10. 10 mais 28, 38. Aqui daria o diâmetro de 38 no ponto 4. Tá? Aí ele vai fazer a interpolação, o raio de 5 aqui. Ó, ele vai fazer isso aqui. Ó. É um arco no sentido anti-horário. Do ponto 4 para o ponto 5 ele faz anti-horário. Então é G3. Está aqui, ó, G3. Então, para fazer um arco, eu preciso de 3 informações: sentido do arco, ponto final do arco e tamanho do arco. Então, primeira informação eu já pus: sentido do arco. Agora, próxima, ponto final do arco. Qual que seria a coordenada do ponto final do arco? Ponto 5. Que seria o quê? X28 e Z-15. Por que Z-15? A face aqui não seria 20? Menos 5 do raio, 15. Então, menos 15. E raio de 5, R5. Quando você tem máquina que não aceita R, daí você usa o I ou o K. Se eu for fazer o I e o K aqui, como que seria? Eu traço uma reta do início do arco ao centro do arco. Ó. No ponto 4 eu traço uma reta até o centro aqui. Ó. Tá?
projeto isso no X e no Z. Se eu projetar do início do arco ao centro do arco no X, vai dar o mesmo ponto, vai dar o ponto 4 ali. Então o I vai ser 0. E o K, que seria a projeção em Z, ó, do 4 até o centro do arco, seria o valor de 5, que seria o raio. Então o K seria 5, positivo ou negativo? Positivo, porque ele está indo no mesmo sentido, ó. O Z está indo para a direita aqui, ó. E do início do arco, centro do arco também está indo para a direita, no mesmo sentido do eixo, então ele é positivo. Daí seria, se não fosse R5 aqui, seria I0, K5, tá? Continuando, daí vai fazer uma reta, vai para o ponto 6, G1, agora precisaria o G1, porque o G3, ele substituiu o G1, então aqui precisaria. Não precisaria ser G03, podia ser G3. Está queimando uma má memória aí, tá? G1, Z menos 10, então ele vem para o ponto 6, que é o menos 10, está aqui a cota menos 10 aqui. Por que menos? Porque a face 0 está aqui nessa face de fora aqui, né? Então, por isso que é tudo daqui para trás é tudo negativo, porque o eixo positivo do Z está indo para a direita aqui. Então, vamos continuando aqui. Agora, o ponto 7. Ele está no ponto 6, o ponto 7 aqui, ó. Ele vai X o quê? X18, Z menos 5, que está aqui, ó. Coordenada 5 para dentro aqui, ó. Ponto 7. Ponto 8. G1, que não precisaria novamente. Z menos 1,5, que ele vem até o ponto 8 menos 1,5, porque, ó, o 1,5 vai começar a fazer o chanfrinho, tá? Z menos 1,5. Aí G1, X13, Z1. Por que X13? Ó, 1,5 mais 1,5 são 3, tá? 18 menos 3 seria 15. 15, só que eu vou ficar... 15 se eu fosse parar no 0 aqui, na face 0, no Z0. Mas eu vou tirar um pouco para fora, tirar na face 1. Então tem mais 1 milímetro cada lado que ele vai descer. 15 menos 1 de cada lado dá 13, X13. Z, 1, que eu estou indo 1 para fora. E ó, eu terminei o N160. Eu vou falar que eu quero compensando com o G41. G41 por quê? Do ponto 1 ao ponto 9, eu percorro, faço o percurso pelo lado esquerdo da peça. Então a compensação do raio deve acontecer pela esquerda. Então eu programo G41. Se você tiver dúvida também sobre compensação de raios G41, G40, G42, tem um vídeo aí que nós falamos sobre isso aí. O vídeo é dessa capinha aí que nós vamos ver agora. E eu vou deixar o link também nos comentários, tá? Sobre isso aí. Você que tiver alguma dúvida sobre compensação de ferramentas, assiste esse vídeo aí, esclarece com certeza a sua dúvida, tá? Então, nós estamos fazendo compensando o raio da ferramenta, e o acabamento eu quero que seja do N80 ao N160, e depois disso, que fizer o perfil, eu quero que saia descompensado com o G40, tá? Terminou todo o acabamento, ele vai afastar para o G65, o Z5 vai sair bem para fora, desligando a refrigeração com M9, precisa ser M09, e aí, ó, G0 não precisaria novamente aqui. E eu vou lá para o ponto de troca já, descompensando a ferramenta. Se eu tiver uma sequência de ferramentas, eu já vou chamar a próxima ferramenta, ele já vai tombar a torre e continuar o ciclo. Se não, eu encerro o programa com M30. M30 conclui o programa. E aqui a porcentagem, ele fecha a leitura do programa para a máquina. Tá? Então esse é o exemplo, exemplo 1. Bom, aqui é um exemplo da função G72, exemplo 2, aplicação do ciclo G72 e G70 com a mesma ferramenta interna. Agora, a diferença daquele para esse é que agora nós vamos fazer um desbaste interno, transversal, nesse sentido aqui. Então, seria um tarugo com furo de 16 no meio, só isso. Tá? Então, você vai ter como inicial um tarugo com o furo 16 no meio. Lembrando que aqueles comentários que eu fiz no exemplo anterior, sobre pontos, sobre funções e tal, a gente vai passar batido agora, sobre por que usar a porcentagem e tal, e vai passar batido. Então eu vou descrever o programa agora, que é o nosso foco principal, tá? Tá legal? Então lá aqui o nome do programa, não foi colocado aqui nome, né?
Aqui aquela parte inicial de funções G que eu preciso para ele. Levei para troca de ferramenta, trocou a ferramenta T1, o corretor 1, ativou a rotação por velocidade de corte fixa, né? Então 180 velocidade de corte, a rotação vai ser variada conforme o diâmetro, a rotação máxima não vai poder passar de 2.500, eu limitei com o G92 a rotação. Liguei o fuso aqui com o M4, G92 limita a rotação em 2.500 RPM e liga o fuso à esquerda com o M4. Aqui ele posiciona X62Z3 e liga a refrigeração. Então, ó, Z60, 62 para dentro, Z3 está 3 da fase, está mais ou menos um pouco para baixo do ponto 8 lá, né? Inicial, né? E vamos lá. Aqui ele vai, ó, tudo repetido, ó, isso aqui tudo coisa que não se faz, tá? G00. Eu pus aqui até para explicar que isso aqui é tudo besteira que o pessoal costuma fazer para evitar fazer. A não ser que a máquina precise, que tem máquina que antigamente as máquinas não memorizavam essas funções modais aqui, tinha que ficar repetindo a cada sentença. Elas não eram modais, elas eram não modais, por isso que precisava fazer, tá? Então hoje é raro uma máquina que precisa disso, e muitos continuam programando assim, por isso que eu coloquei aqui. Também é raro máquina que precisa de ponto também, então por isso que eu estou colocando aqui, tá? Mas eu já falei sobre isso. Aqui está repetido também, coisa que não precisa, tá? Ligou aqui, não precisa ligar de novo a refrigeração aqui. Enquanto eu não desligar, ela permanece ligada, tá? Então eu estava aqui em cima, perto do ponto 8 aqui, ó, tá? Um pouco para baixo dele. E aí ele veio em X para X14, Z2. Então ele veio, ó, o diâmetro é 16, ele veio 1 milímetro de folga aqui para dentro a 2 milímetros da face. Então ele está dentro do furo já com 2 milímetros da face. Então ela vai começar o ciclo nessa condição aqui, desbastando nessa condição. Ela vai começar a desbastar assim, ó, tá? Então vamos falar como que vai ser aqui o perfil, ó. Então aqui vai começar a N60, a N70 vai falar sobre o desbaste. Então ativei o G72, que é o ciclo de desbaste transversal. Transversal é isso aqui, ó, é em X assim, ó, tá? Longitudinal é em Z assim, tá? O W3 é passo de 3 milímetros, então cada passada aqui, de cada faceada é 3 milímetros, e ele retorna 2 para não voltar esfregando a ferramenta. O perfil vai ser do N80 ao N150, que nós vamos definir o perfil, tá? Então o P80, aqui ó, o P quer dizer ao início do perfil e até o final do perfil. U vai ser o sobremetal que vai ficar de acabamento, vai ficar 1 milímetro de sobremetal para repasse de acabamento. O interno, o negativo quer dizer que vai ser interno. Então o que define que esse desbaste vai ser interno vai ser o sinal negativo. Se você não colocar o sinal menos aqui, ele vai entender que é por fora, ele vai querer fazer lá fora esse desbaste. E aí vai dar algum probleminha, né? Eu vou deixar 1/10 no W à direita, nessas faces à direita aqui, ó. Essas faces à direita vai deixar 1/10 do sobremetal. E ele vai fazer o desbaste em 0,25 milímetros por rotação. Então qual que vai ser o perfil? Então vai partir do ponto 1. Então nós estamos a 14 milímetros no X14. Então ele vai lá dentro no Z-20. Ele vai lá no Z-20 aqui, ó. O menos 20 porque o 0, o G54 está aqui na face, tá? Então o menos 20 está aqui, tá? Está aqui na face. No ponto 1, está aqui, ó, ponto 1, Z-20. Ele foi em velocidade rápida lá, porque ele não tá pegando na peça, tá? Agora ele vai começar a cortar com G1. Com que avanço? Com 0,25. Esse F.15 é para quando ele for dar o acabamento. Então o acabamento vai ser com 0,15 de milímetros por rotação. Então, aqui voltando aqui, então ele vai para o X40, que é o ponto 2 aqui, ó. X40, o diâmetro do 40 aqui, ó, tá? Então, ponto 2, diâmetro do 40, ele foi para o ponto 2. Aí no N100 ele vai fazer o que? Ele vai vir para o ponto 3, que vai vir para menos 11.
Tá? Por que menos 11? Porque tem um chanfrinho de 1 aqui, ó. Tá? Tem um chanfrinho de 1 por 45, tá aqui, ó, o cota 1 por 45 aqui. Tá? Então ele parou no ponto 3. Menos 11, porque a profundidade da face aqui é menos 10, tá aqui o 10. Tá? Aí, no 11, ele vai fazer o chanfro para o ponto 4. Ele vai para x42. Por que x42? No x40, 1 milímetro para mais para lá e 1 milímetro para mais para aqui para baixo é o diâmetro de 42. E vai para o z menos 10. E posiciona no ponto 4 aqui. Então, do ponto 3 para o ponto 4 faz o chanfro. Aí ele faceia até o ponto 5, vai estar até o x54. Por que x54? Porque no fundo aqui tem um raio de 3. Ele vai fazer um rainho aqui do ponto 5 ao ponto 6, vai fazer um raio. Então, o diâmetro final lá, do ponto 6, é 60. 60 menos 3 cada lado do raio, 54. Então foi para o x54, ponto 5. Agora vai fazer o arco. O arco do ponto 5 ao ponto 6 é sentido horário. Ó. Ponto 5 tá sentido do relógio. Então é G2. Lembra mais uma vez. Vai fazer um arco. 3 informações. Sentido do arco, ponto final do arco e o tamanho do arco. Então, sentido do arco, G2, horário. Ponto final do arco, x60, z menos 7. Por que z menos 7? Ó, essa face aqui do fundo é 10, menos 3 do raio, 7, menos 7. Tá? Então ele foi para o x60, z menos 7, que é o fundo aqui em cima, do ponto 6. Aí, é o raio R3. Se eu fosse fazer aquele método do traçar um arco, traçar uma reta do início do arco ao centro do arco, que seria do ponto 5 até o centro do arco aqui, né? Eu teria a projeção no X do início do arco, com o ponto 5 até o centro do arco, eu teria o valor no mesmo ponto em X, então o I seria 0. E o K, projeção do centro do arco ao início do arco, ele estaria positivo. O I ou o K seria positivo, que ele estaria no mesmo sentido do Z, e valeria 3. Então seria, no lugar do R3 seria I0, K3. Tá ok? Então, dando sequência aqui, agora nós vamos do ponto 6 para o ponto 7, G1, Z, porque agora precisa G1, porque eu estou vindo de um G, de um G2. G1, Z menos 2. Por que Z menos 2? Porque a face aqui seria 0. Mas eu tenho chanfro de 2 por 45 aqui. Então, ponto 7 é 2 para dentro. No diâmetro de quanto? No diâmetro de 60. Então, eu estou vindo no diâmetro de 60 para ir do Z menos 2, ponto 7. Aí o ponto 8, ele vai sair 1 milímetro para fora, né? Então, ele vai para x66 e 1. Por que x66? Eu estava no 60. 2 de cima mais 2 de baixo são 64. Mais 1 milímetro para fora daqui em cima e 1 aqui embaixo são 66. Então x66 é 1. Esse perfil eu vou fazer o que? Entre o ponto N80 e 150. Eu quero que faça com compensação do raio. G42, terminou esse trecho aqui, ele descompensa com G40 o raio da ponta. Lembrando mais uma vez, quem quiser ver como é que funciona a compensação de raio da ferramenta, G40, G41 com descompensação G40, tem o vídeo anterior, nós vamos deixar um link aí na descrição do vídeo. Tá? Quem não tiver dúvida, olha a capinha aí. Continuando, ele deu uma afastadinha G0 para fora mais fora da peça e foi lá para o ponto de troca, descompensando a ferramenta. Para quê? Para girar a torre. Se eu precisar continuar com outras ferramentas, eu já vou girar e posicionar a ferramenta que eu quero trabalhar. Se não, encerro com o M30 e termino com o porcentagem que é o fim de leitura. Então não percam os vídeos anteriores a este, nas aulas de 1 a 11, então 11 aulas, e a sequência das partes. Tem aula que tem parte 1, parte 2, parte 3, então observe isso aí, tá bom? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificações de novas aulas. Não perca o nosso próximo vídeo. É muito importante você continuar a sequência de conhecimento. Tá? Observamos que
temos agora, de tantos pedidos, né? Nós temos um CD que a gente fornecia, um manual, um CD de Siemens e um de Fanuc, que seriam manuais, tinha a programação, a operação, apalpador, exemplos, exercícios, programas, são dezenas e centenas de páginas de informação, são milhares e milhares de páginas que você vai ter em cada CD. Juntamos num só e o pessoal estava pedindo, nós acabamos vendendo. Então tem aí, se caso você queira receber este CD pelo correio, né, se informa aqui no WhatsApp, né, e você faz o pagamento por Pix ou por boleto, é rapidinho, você recebe na sua casa, tá? Isso aqui é muito legal, tem muita coisa, você vai passar a sua vida inteira e não vai ler tudo que está aqui dentro. Para os vídeos anteriores, você tenha esse site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai entrar numa listagem dos nossos cursos. E aí, da nossa linha de vídeos também, nem tudo é curso, tem muitos vídeos diversos aí. Aí você clica ali no assunto que você se interessa, vai abrir as capinhas. Clicando na capinha, abre o vídeo que você quer. Então, assista o curso desde a aula 1, na sequência certinho. Não se preocupe com o tempo de aula. Se você não tem tempo, assista um vídeo em várias etapas. Não precisa assistir tudo de uma vez só. O vídeo é 1h30, assista três vezes de meia hora. E aí você pode também aproveitar o conhecimento gratuito aqui, tá? Sobre os livros, se você tiver interesse em algum dos nossos livros que apresentou aí, entra no site www.cnctecnologia.com.br, clica na capinha do livro, vai mostrar com detalhes todo o conteúdo do vídeo, o conteúdo como comprar, e se tiver dúvida, aciona o nosso WhatsApp aí que a gente informa, tá bom? Muito obrigado pela audiência aí, um abraço, até a próxima aula.